Chegamos ao final da segunda parte da quarta temporada de Stranger Things e parece que a Netflix achou uma fórmula, uma estrutura de sucesso. Eu já comento um pouco mais sobre isso. Bom, antes de começar a falar sobre a série em si, fazer uma crítica da série em si, mas já fazendo de alguma forma, eu queria falar um pouco sobre essa estrutura de divisão da temporada em duas partes, esse novo formato que a Netflix vai apostar, digamos, nas séries mais populares. Se você não quer saber sobre isso, quer saber só a crítica diretamente da série, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários uma minutagem, é só vocês clicarem nessa minutagem que já vai direto para o momento que eu vou fazer a crítica da segunda parte, da temporada como um todo. Bom, eu falo bastante aqui sobre esses diferentes formatos, né? As séries, elas tradicionalmente são feitas com um episódio por semana e continua sendo assim em todos os streamings também. Continua na HBO, continua na Amazon para séries grandes, continua Disney Plus e por aí vai. Só que a Netflix há um bom tempo estabeleceu, como a gente já sabe, esse lance da maratona, que muita gente foi introduzido, digamos assim, a séries com as maratonas e por isso se tornou muito popular. Eu sempre falo sobre a diferença dos dois estilos para a série em si. Muita gente faz aquele tipo de comentário: ah, mas se você não gosta de maratonar, é só você assistir um episódio por vez e tal. Não é bem assim que funciona no nosso mundo atual. O ser humano, ele é ansioso por natureza, ele vai querer consumir, se ele tiver disponível tudo, ele vai consumir tudo que tiver disponível ali, ele vai acabar maratonando mesmo que contra a vontade, digamos assim. Mas vai um pouco além disso, né? As séries que são maratonáveis, elas têm uma formatação um pouco diferente daquelas que são feitas com mais calma, digamos assim. Aquelas que são feitas um episódio por semana. Uma série tipo Breaking Bad, você até pode maratonar e conseguir gostar de maratonar, só que ela acaba funcionando como foi exibido na época, um episódio por semana, pra gente digerir cada um daqueles episódios. O mesmo com séries da HBO, como Sopranos, Game of Thrones e por aí vai. Então há uma diferença em como essas séries são estruturadas. E pra mim, Stranger Things sempre foi uma série que eu defendi bastante o formato de maratona, porque é aquela série que você consegue puxar um episódio no outro e assistir uma temporada inteira em uma tarde. Só que com Stranger Things é, mais uma vez, esse novo experimento da Netflix que acho que veio para ficar. É pegar uma série muito popular, aqui com episódios muito longos, muito tempo, então assistir essa temporada inteira numa tacada só ia ser muito tempo gasto, ia ser mais difícil, é uma temporada um pouco mais pesada, eles acabam dividindo. Por quê? Porque funciona muito essa ideia de você dividir em duas partes. Porque a Netflix percebeu que não estava sendo interessante para ela comercialmente pegar séries muito relevantes, muito populares e lançar tudo de uma vez, como aconteceu com Dark ano passado, que era uma série que movia diversas teorias. Ano passado não, acho que em 2019, né, na verdade, que foi a última temporada. Mas enfim, uma série que mexia com muitas teorias, que era muito popular e pouco tempo depois de ser lançada, morreu. 2 semanas depois, ninguém mais comentava sobre ela. Diferente do que acontece com séries de outros streamings, como The Boys, por exemplo, que a gente vai comentando semana a semana, e aí a gente fica 2 meses falando sobre a série. A Netflix achou um formato, digamos, meio termo. Então lança parte da temporada primeiro, dá um intervalinho de às vezes 1, 2 meses, às vezes um pouco mais, como aconteceu com La Casa de Papel, lança a segunda parte. Por quê? Porque nesse meio tempo todo mundo vai estar comentando sobre a série. E funcionou demais aqui com Stranger Things. Você via todas as páginas, portais geek e tal, que estavam comentando e criando teorias sobre a série para como seria resolvido na parte 2. Então, eu acho que a Netflix, ela percebeu que aquele formato de maratona com todas as séries dela já não era tão interessante, cria um novo formato que eu acho que funciona muito bem. E aqui vai funcionar muito bem também para a própria história, para a própria narrativa criada nessa temporada. Tem algo que é introduzido na primeira parte que vai se resolver na segunda parte e é interessante ter esse intervalo aqui no meio. Só que eu comento melhor sobre isso lá no final do vídeo, que eu vou dar alguns spoilers. Antes disso, o vídeo sem spoilers, lá no final vou só comentar algumas pequenas coisas com spoilers. Voltando à crítica da primeira parte, ou não bem uma crítica, mas a análise ali da primeira parte, eu falei que pra mim Stranger Things sempre foi
esse mundo invertido e tudo mais, quase como uma metáfora para o amadurecimento desses jovens, dessas crianças que vão virando jovens, adolescentes, depois jovens. E, como eu disse, em cada uma das temporadas a gente vai tendo uma evolução de um mundo que tinha criaturas que eles não conheciam direito, ou tudo era muito abstrato, até o momento que eles já estão um pouco mais amadurecidos, eles já estão ali na transição final do colegial, eles ainda têm muitas dúvidas, é claro, mas eles já veem o mundo mais claramente, digamos assim, até porque eles já passaram por muitas coisas. Tanto aqui de forma metafórica, como surge mais uma vez o mundo invertido. E aí surge o Vecna, que é um vilão que não só é humanoide, como eu comentei lá na primeira parte, porque eu não podia falar sobre o spoiler do episódio final da primeira parte, mas ele era mesmo um ser humano. Então é como se aquilo que era muito abstrato, que é essa metáfora que é o mundo invertido aqui, começa a ficar mais claro, assim como o mundo em si, a vida desses jovens começa a ficar mais claro para eles. Então a gente tem aqui na figura do Vecna não só um cara do mundo invertido, um vilão, não só humanoide, mas ele fala também, ele tenta fazer jogos mentais, ele é o mais parecido com um ser humano, digamos assim, que eles já enfrentaram, até porque antes mesmo ele foi um ser humano, ou ele ainda é de alguma forma um ser humano, como vocês quiserem tratar. Então eu vejo essa evolução temporada a temporada dos personagens e como o mundo invertido vai evoluir junto, como a aventura ou esse terror que eles têm que desvendar vai evoluir junto, assim como a série vai amadurecendo também, e a gente chega numa temporada que é a temporada, digamos, mais sombria de todas, que, como eu disse na primeira parte, não tem medo de expor corpos, não tem medo de expor mortes, então é uma temporada mais madura. Ainda que tenha uma divisão aqui, acho que essa segunda parte ela é um pouco mais cadenciada, um pouco mais focada nos personagens, um pouco mais focada até num lado mais melodramático, em alguns momentos até um pouco demais, é verdade, mas ainda assim eu acho que funciona bem como um complemento para a primeira parte para fechar tudo isso. E algo semelhante envolvendo tanto o amadurecimento desses jovens quanto o mundo invertido e questões estéticas, estilísticas muito bem feitas aqui da série, tá em como se constrói toda uma dinâmica de criar fisicamente mundos que são psicológicos, digamos assim. Então a gente tem desde o mundo invertido, que sim, é algo físico, que vai se misturar com o pensamento desses personagens, ou com pesadelos desses personagens, ou com o sonho desses personagens, ao mesmo tempo que vai ter memórias envolvidas também. Então a gente vai ter todo um jogo aqui de criar espaços físicos, criar fisicamente aquilo que é, digamos, intelectual, aquilo que é apenas pensamento, que vai dialogar mais uma vez com o amadurecimento desses personagens, ou com os pensamentos desses personagens, aqui sobretudo com a Eleven e a Max. Então eu gosto muito dessas escolhas estéticas que eles vão fazer para materializar esses mundos mais fictícios, mundos mais abstratos que vão se tornar mais palpáveis, mais reais a partir do momento que eles mostram aquele mundo claramente pra gente. Não é a primeira vez que eles fazem isso, mas aqui eles vão dar um passo a mais, digamos assim. Então, desde aquele mundo que a gente já tinha visto várias vezes, aquele vácuo que a Eleven entra, que fica tudo escuro em volta, até a memória que vai se misturar ou vai ser transformada, reencenada de alguma forma. Então, eu acho muito interessante como boa parte dessa segunda parte da temporada é justamente envolvendo esse mundo abstrato se tornando menos abstrato a partir do momento que eles conseguem inserir o público ou fazer o público entender tudo aquilo visualmente. Além disso, que eu falei que não é novidade, Stranger Things sempre foi sobre essas crianças, uma referência aos anos 80, que sempre as crianças resolviam tudo, ou os nerds resolviam tudo. Esse lance até de você desmistificar um pouco a figura do nerd, colocar ele como herói, o que vai aparecer muito claramente aqui na parte 2, enquanto os adultos geralmente são os problemas. Guardem isso, eu vou falar uma questão com spoiler que eu acho muito interessante. Eu sempre achei que Stranger Things resolve melhor todos os arcos ou os núcleos que são com crianças do que aqueles envolvendo adultos. Só que aqui nessa temporada, o núcleo o adulto envolvendo a Rússia e aqueles personagens tem uma sacada bem interessante que vai aproximar eles desses jovens. Então vai aproximar esses adultos deslocados, que são um costume nesse tipo de história, vai colocar eles no mundo desses jovens, no mundo da fantasia desses jovens. Ao mesmo tempo, a temporada ela vai usar esses jovens e esses mundos, principalmente o mundo invertido aqui, para até flertar com alguns outros gêneros. Claro, o terror é o mais claro de todos, só que aqui tem um flerte até que eu achei muito interessante
com aqueles filmes de assalto ou de espionagem, quando um personagem ou alguns personagens precisam invadir algum lugar para roubar alguma coisa, para roubar um diamante num museu e esse tipo de coisa, e tem todos aqueles lasers que eles precisam passar sem tocar naqueles lasers. Eles pegam esse conceito e trazem aqui, envolvendo o mundo invertido e toda a dinâmica do mundo invertido que a gente já conhecia, eles vão usar como se fossem esses lasers de defesa aqui em um momento específico. Quem já assistiu a temporada ou essa segunda parte sabe do que eu tô falando. Ou bom, eu já posso até aproveitar e entrar pra parte com spoilers. Óbvio que eu tô falando ali do momento em que o Steve, a Robin e a Nancy entram onde tá o Vecna e tem todas aquelas partes ali do mundo invertido que estão conectadas com o Vecna que eles não podem pisar, como se fosse um campo minado que eles não podem tocar e eles têm que tomar todo um cuidado, que isso vem diretamente tirado dos filmes de assalto, acima de tudo, né, filmes de roubo. Então eu achei como eles fazem isso, eles brincam com gêneros também, bem interessante aqui. Quando eu falei que eles pegam os adultos aqui e aproximam das crianças, tem um momento específico aqui que é muito claro pra mim. Quando acaba as balas ali do Hop e ele tem que pegar a espada pra lutar com o Demogorgon. Ali, ele pegar aquela espada, tudo bem, a gente pode questionar se você quiser, se aquilo faz sentido ou não, se é realista ou não, mas eu acho que tá dentro da proposta da suspensão da descrença e da fantasia da série. Ele pegar a espada pra lutar com o Demogorgon é uma coisa extremamente simbólica. É ele sendo aproximado pela série com aqueles garotos que acreditam em jogos de RPG, que jogam jogos de RPG, que amam jogos de RPG, e você lutar com monstros usando a espada é uma coisa extremamente RPG. Então é um detalhe muito sutil aqui, que pode ser até para divertir, falar, ó, ele pegou a espada e tal, mas tem um sentido por trás aqui que é muito poderoso, que é justamente de aproximar esses adultos desses jovens. Tudo bem, eles até se aproximam desses jovens, entendem esses jovens até certo ponto, só que aqui é como se fosse o clímax, ou como se fosse um próximo passo deles se aproximando desses jovens. Quando os adultos eles entram nesse mundo da fantasia, quando eles começam a entender completamente os filhos deles ou esses jovens que eles gostam tanto. Além disso, lembra que eu falei lá no começo do vídeo que faz muito sentido essa divisão aqui da temporada em duas, em parte 1 e em parte 2 dramaticamente também? Então, isso diz sobretudo ao personagem do Ed. O Ed, que era um personagem que a gente não conhecia até então, ele é apresentado nessa temporada, ele morre nessa temporada. E se isso fosse lançado tudo no mesmo dia, a gente ia conhecer aquele personagem num dia e no mesmo dia ele já ia morrer. Tudo bem, a gente poderia se apegar a ele, a gente poderia sentir a morte dele. Só que essa divisão aqui faz muito bem pra gente sentir ainda mais a morte do personagem. Por quê? Porque a gente viu ele faz um mês e pouco lá atrás, a gente teve esse um mês inteiro debatendo e falando muito sobre o quão interessante é o Ed, que personagem legal, que a gente gosta tanto. E ele vai morrer mais de um mês depois. Quando a gente já se apegou a ele, a gente já trocou ideia com todo mundo sobre ele, falando o quão da hora ele é. Então é interessante também dramaticamente pro personagem, porque não vai acontecer tudo no mesmo dia, digamos assim, para o espectador. Vai ter um tempo de passagem, vai ter um tempo da gente falar e conhecer e tentar entender ainda mais esse personagem para depois vir o baque da morte dele, que acaba sendo a única morte significativa. Eu acho que a Max, como fica quase claro aqui, vai ficar viva e tal, e contradiz até um pouco da propaganda que eles estavam fazendo, né, que todo mundo poderia morrer nessa temporada, nessa parte 2 e tal. Não acaba acontecendo isso, mas ainda assim a morte do Ed acaba sendo uma morte bastante sentida. E é interessante como eles conseguem criar um clima interessante, por mais que não morra mais ninguém, mas eles criam um clima interessante de que pode morrer qualquer personagem a qualquer momento, que é, mais uma vez, esse amadurecimento que a série vai fazer. Ao mesmo tempo que no final vai ter outra coisa que é muito sentida na série. Não importa o que eles façam, o quanto eles lutem, o quanto eles ganhem em batalhas, parece que no final do dia sempre vai voltar, sempre vai vir uma ameaça, às vezes até maior e diferente, como é mais uma vez aqui no final da temporada. Então é quase um sentimento de impotência para esses personagens no final da temporada, quando eles olham e veem o mundo invertido, meio que se abrindo portais e entrando quase completamente ali em Hawkins.
não importa o quanto eles lutem, não importa o quanto eles estejam cansados de lutar, eles sempre vão ter que continuar lutando. Dito tudo isso, eu gosto da parte 2 também, achei até interessante ser apenas 2 episódios, mas bem mais longos, o último quase como um grande filme, 2 horas e 20 e tal. Mas uma coisa que me incomoda um pouco nessa segunda temporada é que eles usam bastante algumas muletas visuais, principalmente estilísticas, para criar dramaticidade. É de todas as temporadas, digamos assim, de Stranger Things, a mais melodramática de todas. E eu acho que até faz sentido isso para a construção de alguns personagens e tal. Então a gente tem muito aqueles discursos. O Will fazendo um discurso ali pro Mike sobre ele ser o coração do grupo, que assim, é bem melodramático, mas eu achei bem interessante também. Só que ainda assim eles vão apelar para algumas muletas, principalmente a câmera lenta aqui vai ser muito usada, ou aquela pausa para uma frase de efeito. Isso em alguns momentos me incomodou, foi o que eu menos gostei durante essa segunda parte, além, é claro, daqueles, digamos, subnúcleos que a gente tem aqui, principalmente o do garoto lá, capitão do time de basquete, babacão, que vai surgir com mais um problema do nada. Por mais que tenha sido legal ver o Lucas batendo nele, ele pra mim é um personagem, assim, mais um conflitinho que a série cria que talvez não fosse tão necessário assim, pelo menos na minha opinião. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa segunda parte, o que vocês acharam dessa divisão que a Netflix vai fazer, o que vocês acharam do vídeo também, a gente pode trocar ideia numa boa. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.